nós vamos falar de um tema um tanto quanto controverso. Sempre que se fala de dízimo, algumas imagens nos vêm à mente, né? Uma delas, a imagem do enriquecimento de pastores e igrejas às custas do dízimo do pobre. Outras delas são imagens que dizem respeito ao Antigo Testamento. Vinde à casa do Senhor e trazei os dízimos, né? O que me rouba o povo, me rouba nos dízimos e nas ofertas. O dízimo é sempre polêmico. E o entendimento do dízimo à luz do Novo Testamento é um tanto quanto incompreendido pela maioria das comunidades cristãs. Isso porque sempre que se fala de dízimo, se recorre a textos do Antigo Testamento. Malaquias, as leis do Pentateuco, são sempre os textos ao qual nós recorremos e que fazem referência ao dízimo. Mas afinal de contas, o dízimo é obrigatório? O que o Novo Testamento diz para nós a respeito do dízimo? E o que é válido para a igreja em nossos dias? Primeira coisa que eu quero dizer para você, meu irmão e irmã, e o Marco vai levar um susto agora, é que o dízimo não é obrigatório. Agora o tesoureiro da igreja fica: pastor, tem reunião do conselho quarta-feira. Você não devia ter pregado isso hoje. Mas de fato o dízimo não é obrigatório. Vamos ver, por exemplo, lá em Gálatas 4, versículo de 8 a 11, diz o seguinte: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando, outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Ainda em Colossenses 2, de 20 a 23, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Aqui nós precisamos compreender essas palavras do apóstolo Paulo, a respeito do dízimo. Quando nós interpretamos o Antigo Testamento à luz do cristianismo, como nós fazemos essa interpretação? Nós não podemos ler o Antigo Testamento de uma maneira literal. Existem leis do Antigo Testamento que dizem respeito à cultura, ao tempo e ao espaço do Antigo Testamento. É o que nós chamamos de lei, da divisão entre lei moral e lei cerimonial. Quando nós falamos de lei moral, nós estamos falando de princípios básicos da convivência humana. Os 10 mandamentos são leis morais. Então estas leis perduram no Novo Testamento? Não. Toda lei foi vencida na cruz, foi saciada na cruz. No entanto, nós como cristãos olhamos para estas leis de caráter moral e a preservamos. Temos então a lei cerimonial. O que diz respeito à lei cerimonial? O próprio nome já diz, a respeito da cerimônia, dos ritos, do culto do Antigo Testamento. E aí pode pairar uma dúvida na nossa cabeça: o dízimo é uma lei moral ou é uma lei cerimonial? Aí nós vamos precisar compreender o dízimo no Antigo Testamento. E o dízimo no Antigo Testamento, ele foi instituído para suprir as necessidades do templo, que era regido por uma tribo. Lembremos que na divisão da Terra Santa, as 12 tribos de Israel, uma delas não recebeu terra, porque iria se dedicar ao cuidado do templo. Como então esta tribo iria viver? Ela iria viver do dízimo das demais tribos. Além disso, o dízimo é instituído para atender as viúvas, os órfãos, conforme o texto de Isaías que nós lemos: defendei a causa dos órfãos, pleiteai a causa das viúvas.
Por quê? Porque eles não têm quem ore por eles, e não tinham de fato. Então o dízimo é instituído como lei cerimonial. O dízimo era levado ao templo como uma lei cerimonial. E nós precisamos compreender que no Antigo Testamento, quando nós olhamos para o dízimo, nós estamos olhando para uma função social daquele povo. Uma lei instituída para que se existisse paz e harmonia naquele tempo. No entanto, o dízimo, bem como todo o cerimonial do Antigo Testamento, ele é abolido em Cristo. Se você ler o capítulo 9 e 10 de Hebreus, você vai ter uma clara dimensão de como isso acontece. No Novo Testamento, portanto, principalmente nos Evangelhos, nós temos a prática do dízimo. Jesus dá o dízimo. Senhor, é lícito pagar oferta a César? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqueles homens eram judeus. Jesus era um judeu. Os apóstolos eram judeus. Eles pagavam o dízimo. No entanto, Jesus estipula novos padrões morais para o dízimo. E os apóstolos perseveram nestes ensinos. O dízimo, enquanto conceito de 10% de contribuição, é uma verdade no Antigo Testamento. No entanto, no Novo Testamento, ele não é uma verdade. Não há uma só passagem no Novo Testamento que diga que nós devemos dar o dízimo. Não há uma só passagem no Novo Testamento que estipula um percentual para o dízimo. Não é trízimo, vintízimo, nada disso. Nada disso. O fato é que no Novo Testamento a contribuição deve ser voluntária, jamais taxada, jamais por obrigação, sempre com amor e de maneira alegre. E se no Antigo Testamento nós temos uma porcentagem determinada, no Novo Testamento ele é pleno. Então vamos ver alguns exemplos do Novo Testamento. Primeiro exemplo marcante, o exemplo de Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4, uma história da qual você já ouviu e já conhece. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, de sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Vamos ver um exemplo agora dos apóstolos em Atos capítulo 4, versículos 34 a 37. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Por fim, vamos ver um terceiro exemplo dos cristãos da Macedônia. 2 Coríntios 8, de 1 a 4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita provação e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. A oferta da viúva pobre é sempre interpretada do viés espiritual. Sempre que se prega sobre a oferta da viúva pobre, se diz assim: não dê a sobra do seu tempo para Deus, dê o todo. Não dê a sobra dos seus recursos para Deus, dê o todo. No entanto, o que Jesus está mostrando ali não é apenas um exemplo de caráter espiritual, mas um exemplo de como se lida com os recursos que nós temos.
Domingo passado nós pregamos sobre isso. Nós falamos que a nossa vida não está segura no nosso patrimônio, no saldo da nossa conta bancária, naquilo que nós possuímos, mas que a nossa vida depende única e exclusivamente de Deus. E ao olhar para o exemplo da viúva pobre, o que nós temos ali é uma pessoa que está dedicando o seu todo, inclusive o seu todo de recursos financeiros. Não é que do que ela separou, ela deu tudo. Ela deu tudo o que tinha. E os apóstolos, impactados por este exemplo da viúva pobre, no início da comunidade cristã, passam a praticar a entrega do todo. E é tudo que se entregava. Vendiam-se as propriedades e se entregavam os recursos nas mãos dos apóstolos. E dali era distribuído conforme a necessidade de cada um. Vocês conseguem imaginar o tamanho da confiança em cada um ali? Vocês conseguem perceber o tamanho da confiança que aquelas pessoas tinham nos apóstolos para confiar o pão de cada dia na mão deles? Porque era isso que acontecia. Eles entregavam absolutamente tudo. Não era uma comunidade alternativa como nós conhecemos mais recentemente na história, década de 60, 70. Era uma comunidade de fato cristã. Era uma comunidade de fato que entregava aquilo que possuía e que vivia com confiança. E o desejo de ofertar não era de se ofertar apenas uma parte, mas de se ofertar o todo, absolutamente tudo. E aí os neopentecostais pegam esse texto, lê só a primeira parte e fala: você tem que trazer tudo para Deus. E estoquem as pessoas. Mas não é isso que os apóstolos fizeram. A comunidade cristã do primeiro século era uma comunidade familiar, não no sentido apenas de que um considerava o outro como irmão, mas que o sustento das famílias era uma responsabilidade de todos. E todos deram participar. E isso é uma verdade tão grande na igreja nascente, que nós vemos lá em 2 Coríntios 8, versículo de 1 a 4, o exemplo da igreja da Macedônia. Uma igreja pobre. Talvez uma das igrejas com menor recurso do primeiro século. Mas que diante da informação da necessidade da igreja de Jerusalém e obter recursos para o seu sustento, os macedônios imploram a Paulo, rogam a Paulo: Paulo, a gente quer contribuir. E Paulo constrangido: não, vocês não têm, não, está aqui, leva, ó, amanhã nós vamos trazer mais para você levar, mais recursos para você levar. Porque há um espírito familiar, de sustento familiar nessas comunidades cristãs. A oferta da viúva pobre é a oferta do todo, é a oferta plena. Plena no sentido financeiro, plena no sentido espiritual. E em todos estes exemplos, no exemplo da viúva pobre, no exemplo dos primeiros cristãos, no exemplo dos pobres da Macedônia, há ali o genuíno desejo de ofertar. A grande questão, e que você precisa compreender isso hoje à noite, é que o Novo Testamento rompe com o padrão de contribuição obrigatória do Antigo Testamento e estabelece um novo padrão: a oferta generosa. 2 vezes por ano eu prego sobre dízimo aqui na igreja. Prego no culto onde nós temos a Assembleia de Prestação de Contas e tenho procurado pregar no primeiro domingo de agosto sobre dízimo, sobre oferta. E sempre que eu vou pregar sobre dízimo e oferta, eu procuro ouvir outras mensagens sobre dízimos e ofertas. E algumas das mensagens que eu ouvi semana passada e essa semana sobre dízimo e oferta, algumas delas me chamaram bastante atenção. Em uma delas, um dos pastores diz que se você é membro da igreja e você é contra o dízimo, você não deveria usufruir dos benefícios do dízimo. É uma postura um tanto quanto controversa, né? Eu diria que até uma postura mercantilista.
da qual eu não concordo, né? Porque nós não damos o dízimo apenas para benefício próprio, nós damos o dízimo para benefício comum. Agora, uma outra mensagem que eu ouvi, e essa me marcou bastante, diz que a verdadeira conversão do homem e da mulher ocorre quando não apenas o seu lado espiritual se converte, mas quando o seu bolso se converte. E aí eu vou rememorar a mensagem do domingo passado. É quando a gente olha para o saldo da nossa conta bancária, e seja ele no vermelho, perto do vermelho ou muito azul, a gente diz assim: isso não me domina. Porque o meu sustento não vem do saldo da minha conta bancária. E aí eu volto à pergunta que eu fiz no domingo passado: quanto custa um dia de vida? Quanto custa um fôlego de vida no último momento? Quanto custa um momento a mais de vida naquela circunstância que está tão gostosa e prazerosa com os amigos? Quanto vale tudo aquilo? No entanto, no Novo Testamento a gente rompe com a questão da oferta obrigatória, e a oferta ela é generosa, e só pode haver generosidade no coração do ser humano no que diz respeito ao sustento financeiro. Só pode haver generosidade quando o dinheiro não manda mais na nossa vida. E é complicado numa sociedade de consumo como a nossa, o dinheiro não mandar na nossa vida. É você enfrentar o gigante todo dia. Todo dia. Mas a oferta, ela é generosa. Ela é dada com alegria. Ela é diante da necessidade da igreja. Ela é de acordo com as posses de cada um. Barnabé foi e vendeu o campo. Os pobres da Macedônia ofertaram generosamente, copiosamente. Ao viúva deu aquilo que tinha. E este é o exemplo que deve permanecer para nós. Que recomendações nós podemos dar então sobre o dízimo? Hoje, nos dias de hoje. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Agora eu vou desatar o nó. Se o dízimo não é obrigatório, entenda que ele precisa ser dado com amor, com liberalidade, com fidelidade. Primeira coisa é que ele precisa ser dado com generosidade. Coração generoso é coração cheio de amor. Você deve ser generoso na sua oferta. Ser generoso na sua oferta não é você dar além do seu limite. Ser generoso na sua oferta é você entregar com o coração aquilo que você está dando. A gente costuma fazer a conta, né? Eu já passei muito por isso no meu ministério. A pessoa chega para mim e fala assim: pastor, tem que dar o dízimo do bruto ou do líquido? Aí eu viro para ele e falo: você dá o dízimo do seu coração, meu irmão. Eu não estou preocupado com quanto você vai dar. Deus não está preocupado com o tamanho do seu dízimo. A oferta da viúva pobre está aí para mostrar isso. Não é se o envelope vai cair mais pesado no gasofilácio ou não. Né? Não é isso. Não é o quanto, é o como. É a disposição do coração. Generosidade. E aí, quando se fala de oferta generosa, a gente não está falando apenas de recursos financeiros. Recursos financeiros são importantes, meus irmãos. E essa igreja tem demonstrado isso ao longo deste ano. Do quão generoso tem sido a arrecadação dos dízimos e ofertas, apesar de tantas circunstâncias que nós passamos. E o quanto Deus tem sustentado a vida desta igreja. No entanto, a generosidade não diz respeito ao quanto você dá de recurso financeiro. Diz respeito à disposição do seu coração. E principalmente o quanto o seu coração está entregue a Deus para ser generoso para com a obra dele. O dízimo e a oferta não diz respeito à quantidade, diz respeito à qualidade, àquilo que está no seu coração.
Quantas vezes na história da igreja nós damos o dízimo, a oferta e algo mais? Essas cadeiras foram compradas com algo mais. É o exemplo mais recente. A oferta missionária, exemplo mais recente ainda. As duas ofertas missionárias escolhidas este ano, de maneira especial, destinos certos, São Carlos, Belém do Pará, Missão Sena no centro de São Paulo. Generosidade. Generosidade. A oferta tem que ser dada com generosidade, tem que ser dada com liberalidade, não com tristeza ou por necessidade. Eu sei, eu sou testemunha disso, já aconteceu comigo, do quanto Deus permanece fiel quando nós somos fiéis ao dízimo. Pessoas são abençoadas quando em suas necessidades ofertam e dão o dízimo. Nós não desmerecemos isto de maneira alguma, mas a fidelidade de Deus não precisa do seu recurso financeiro, meu irmão e minha irmã. Não há necessidade. Se você está passando por uma necessidade na sua vida, é dever da igreja te acudir. É dever da igreja te amparar. É dever da igreja estender a mão. E a igreja só vai poder estender a mão, acudir e amparar, porque nós vamos ofertar, não com peso na consciência ou com pesar, não com medo de sermos punidos e não para barganharmos com Deus. Deus, eu tenho sido fiel nos dízimos. Por que a minha conta está no vermelho? Eu acho que não tem muita relação. Vamos reavaliar. A oferta deve ser dada com liberalidade. Não pode ser um peso para mim ser dizimista. E eu não posso me cobrar. Isso é outra coisa que eu já ouvi muito. Pastor, esse mês eu tive que diminuir o meu dízimo. Eu falo, meu irmão, mas eu não sei nem quanto você dá de dízimo. Eu quase não sei quanto eu dou de dízimo. Né? Então eu não quero saber quanto você dá de dízimo. Eu falo para o tesoureiro, faça a mínima questão. Mas eu quero saber como você dá. Isso me preocupa. Como seu pastor, isso me preocupa. Qual é a motivação do seu coração? O que leva você, na hora do dízimo de ofertas, levantar e vir aqui à frente, entregar a sua oferta? O que leva você, quando você entra no templo, colocar na caixa vermelha, lá na entrada do templo, a sua doação de itens para a cesta básica? Qual é a disposição do seu coração? Jamais, jamais entregue seu dízimo e a sua oferta com tristeza ou por necessidade. Faça isso de maneira liberal. Se você quiser trazer todos os domingos, traga todos os domingos. Se você quer ofertar uma vez por mês, oferte uma vez por mês. Se você quer transferir para a conta bancária da igreja, só informe o tesoureiro para ele saber de onde veio o recurso. Mas não deixe de ofertar. Oferte com liberalidade. E por fim, oferte com fidelidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Ele nos sustenta. É dele o ouro e a prata. É dele o trabalho que nós temos. É dele o dom que ele nos concedeu para exercer as funções que nós exercemos. Quando a oferta é generosa, quando a oferta é liberal, ela é fiel. Porque nós olhamos para as necessidades e nós entendemos a urgência do nosso dízimo e da nossa oferta. Permaneça fiel na oferta, não esperando algo de Deus em troca, mas como um compromisso cristão. Porque se hoje nós não vivemos como uma comunidade de Atos dos Apóstolos, em que a igreja recebe todos os recursos para então distribuir entre os membros, hoje nós temos a possibilidade de, com o nosso dízimo e a nossa oferta, por meio da igreja, sustentar aqueles que necessitam. E nós temos feito isso.
E nós precisamos continuar a fazer. Nós precisamos continuar a fazer. Não como um mandamento, uma ordem, como era no Antigo Testamento, mas como expressão de gratidão ao nosso Deus. E aí não é à toa que o dízimo e oferta, na liturgia, é colocado após o momento de oração de confissão e antes da leitura da palavra. Em algumas igrejas ele é colocado após a palavra, como resposta à palavra de Deus. Quando ele é posto antes da palavra, ele é como expressão de louvor e gratidão. E como expressão de compromisso da comunidade no sustento daqueles que necessitam. A nossa oferta, que fazemos regularmente todo mês, você pode chamar ela de dízimo, mas no entanto ela não pode se resumir a 10%. Contribua conforme estiver proposto no seu coração. A contribuição existe no Novo Testamento e a igreja a adota como forma de sustentar-se. E ao longo da história da igreja, é assim que a igreja funciona. Mesmo quando a igreja comete o equívoco imperdoável das indulgências de vender a salvação, é por meio dos recursos que a igreja vive. Quando Lutero rompe com isso, quando Calvino rompe com isso, não há o rompimento do dízimo e da oferta. Muito pelo contrário, elas são entregues e elas são necessárias até hoje para o sustento da obra. E nós, eu costumo dizer isso com muita frequência, e quem disse isso não fui eu, foi meu tio, que é pastor também, ele fala que nós, presbiterianos, nós temos a condição moral, diante da sociedade, de pedir o dízimo e a oferta. Muito mais do que a imensa maioria das igrejas deste país. Porque basta você ir aqui atrás, na secretaria, e você vai ver fixado o balancete do mês anterior. Você vai saber quanto o pastor ganhou, você vai saber aonde foi cada centavo que você investiu, quanto foi dado para missões, quanto foi dado para a educação cristã, quanto foi dado para a manutenção do templo. Além disso, todos os anos, nós prestamos conta, como conselho para a igreja, dos recursos que vocês entregaram ao longo do ano anterior. E vocês podem questionar. E ao longo do ano, nós temos uma comissão de exame de contas, que olha vírgula por vírgula, centavo por centavo, para saber aonde está indo esse recurso. Então as nossas contas são expostas e auditadas. E é por isso mesmo que nós temos toda a liberdade. E eu, como seu pastor, tenho toda a liberdade de vir aqui à frente e dizer para você: meu irmão, seja generoso no dízimo. Meu irmão, dê o seu dízimo com liberalidade, com amor no coração. Seja fiel, permaneça fiel, porque estes recursos não são para o meu enriquecimento. Não são para o enriquecimento desta igreja, mas são para o sustento do trabalho do reino. Igreja não deve ter saldo bancário grande. Igreja não deve acumular riqueza e patrimônio. Igreja deve expandir o reino de Deus. E é por isso que nós ofertamos. Porque no nosso coração há alegria para o sustento do reino de Deus. Para que os nossos recursos cheguem aonde nós, pessoalmente, não conseguimos ir. No necessitado que carece da cesta básica, no necessitado que carece das nossas roupas, no necessitado que carece dos nossos recursos, no necessitado que carece da mensagem do Evangelho e os nossos missionários estão proclamando. Não pense que o dízimo é uma obrigação. A contribuição é fruto de um coração grato e entregue à vontade de Deus. Contribua com alegria, com generosidade, com amor e fidelidade. Concluindo, o dízimo é obrigatório? Não é obrigatório. Não há um registro sequer no Novo Testamento obrigando o dízimo no tempo da graça. O que o Novo Testamento nos diz a respeito é que a oferta é voluntária, dada de coração, com alegria e conforme a disponibilidade de cada um. E o que é válido para os nossos dias? O que é válido para os nossos dias é a oferta dada regularmente, com generosidade proporcional ao que recebemos. Perseverar na contribuição
é um testemunho do quão grato nós somos diante do sustento diário de Deus nas nossas vidas. Não dê o dízimo esperando algo em troca. Dê o dízimo como expressão do seu louvor a Deus. Não é uma mensalidade que você paga. Pastor, eu não paguei o dízimo no mês passado. Eu ouço pouca essa, mas Marcão ouve com mais frequência, né, Marcão? Olha, eu não paguei o dízimo no mês passado, mas eu vou pagar agora. Posso parcelar em 3 vezes? Né? Só falta perguntar, né? Tem um crediário aí para parcelar? Não é isso, meu irmão e minha irmã. Não é isso. O dízimo não é um pagamento. Nós não temos um carnê dízimo, né? Um boleto dízimo. Você paga ao longo do ano. Não esqueça dessa terceira parcela, né? Não é isso, meu irmão. Nós damos o dízimo como expressão do nosso louvor, como uma oferta generosa e justa, porque generoso e justo e nosso Deus é o nosso Deus. O dízimo também não é um clube em que você é um associado, aonde você dá o seu recurso financeiro e aí por conta disso você tem alguns benefícios, né? Quando a coisa aperta você pode ligar para o pastor de madrugada, né? Quando você fizer alguma coisa a igreja vai lá e socorre. Não é um clube, não é uma associação, mas é uma fraternidade onde nós vivemos a generosidade. Aqui nós temos a oportunidade de testemunhar a generosidade. E por fim, chame como você quiser: dízimo, oferta, contribuição, dê o nome que der, mas saiba que nos padrões do Novo Testamento o que entregamos é proporcional à gratidão que nós temos em nosso coração. Cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá. Amém. Que Deus nos abençoe.